Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Companhia Podcast Saúde em Movimento, Negócios em Crescimento. Hoje estou aqui virtualmente com meus amigos. O Luiz e o Antônio não estão aqui, mas em breve, nos próximos, eles estarão. E eu tenho a honra de ter aqui comigo hoje para falar de um assunto muito importante. Antes de falar dessa pessoa, vou falar do tema que a gente vai falar hoje, discutir, que é extremamente relevante, que é saúde feminina integrativa, cuidando do corpo e mente. Estou aqui com a doutora Elisa Cavalcante, ginecologista com foco em medicina integrativa, especialista em saúde da mulher e endometriose. Doutora Elisa, muito bem-vinda. Vamos dar início ao nosso bate-papo, que a gente já estava conversando um pouquinho antes. Isso. Vamos dar início ao nosso bate-papo. Então, me fala um pouquinho de você, até como que foi o seu caminho até você chegar onde você está hoje. Eu vi que as mulheres te procuram muito pelas suas redes sociais, você tem um papel educativo também muito importante ali. Eu sou formada pela Universidade Federal Fluminense, fiz medicina, depois eu fiz a residência em ginecologia e obstetrícia. Também tenho formação em ultrassonografia e desde que eu comecei a atender, eu já tinha uma dificuldade muito grande em fazer aquela consulta básica ginecológica, né? Que você está fazendo aqui, toma um anticoncepcional e vai embora. Então, isso já nasceu comigo, já era diferente e eu comecei a conversar com pessoas que estavam já inseridas na medicina integrativa e fui até São Paulo, comecei a fazer especializações para poder trabalhar do jeito que me deixava mais feliz. Esse jeito mais, com um olhar mais global sobre a saúde da mulher. Então, o meu caminhar tem muito a ver também, como eu falo, como eu gostaria de ser atendida. Então, como eu gostaria de sentar na frente do médico e ser escutada, né? Ter uma visão 360 sobre a saúde, sobre a doença, e poder oferecer também para essa mulher, além da medicina convencional, do tratamento, uma abordagem através de terapias alternativas e complementares, né? E aí essas terapias alternativas e complementares são essas que a gente conhece como PICs, é isso? Não PICs, não, PINCs, como que é? Práticas integrativas de complementares de saúde. Ah, lembrei. É isso mesmo, assim. Então, antes de falar disso, o que é essa medicina integrativa? Então, assim, essa abordagem integrativa, né, na saúde da mulher, ela vai compreender, ela vai englobar os cuidados, né, a assistência da medicina convencional, mas aliada a terapias, né, complementares. Então, é aquela situação em que a gente conta, né? Óbvio, pode prescrever medicamentos, etc. Mas também utiliza do benefício da fisioterapia, da acupuntura, né? De outras técnicas, né? Da fitoterapia. Então, do yoga, do mindfulness. Então, isso tudo é levado em consideração. É aquela coisa que eu sempre falo, né? Não somos só corpo, sistemas, órgãos, né? Primeiro que está tudo interligado, né? Isso aí é um outro pensamento que a gente tem que ter, o médico precisa ter. Não, a gente não tem como separar, né, os sistemas. E saber também, né, que somos corpo, mente, espírito e alma. Então, tudo isso tem que também ser levado em consideração, né? Então, é uma medicina que também considera a espiritualidade. Então, é realmente bem amplo, né? Muito, muito interessante, sim. Quando você fala de espiritualidade, né, é uma coisa que é muito pessoal, né? Isso. E aí já vem uma outra pergunta, já entrando, fugindo um pouquinho do nosso roteiro aqui.
A nossa diretora de roteiro vai brigar um pouquinho, mas não tem problema. Não tem problema. A ideia é a gente bater esse papo de forma mesmo assim formal. E aí, quando fala de espiritualidade, como você lidar assim com essas questões no qual como é essa sua abordagem relacionada à espiritualidade? Você fala para a pessoa buscar esse apoio ou você sugere? Eu juro, confesso que eu não consigo entender ainda. É uma dúvida minha mesmo. Como que faz esse tipo de abordagem? Porque eu tenho uma certa fé, né? Você pode ter uma fé diferente, né? Uma religião, inclusive, diferente, para falar de fé. E como que você aborda isso com uma mulher que está lá indo te procurar, em princípio, por um problema ginecológico? Ou um problema, ou uma consulta recorrente na área de ginecologia? Sim. Primeiro, eu tento identificar a paciente que eu tenho abertura para isso. Não é toda paciente que eu tenho abertura para isso, né? Mas eu consigo chegar, mesmo que não tenha, eu consigo devagar chegar. E aí, normalmente eu pergunto, né, se ela pratica, se ela tem, né, fé ou exerce alguma religião, enfim. E aí oriento, né, a buscar aquela que não está fazendo, não tá procurando, se tiver questões que realmente eu vejo ali. Na verdade, tudo precisa, né? A espiritualidade exatamente, tem que aí chegou o ponto. Para tudo, né? Mas aí depende da paciente também, que a gente vai chegar, né, a essa abordagem. Tudo passa por uma relação de confiança, até você criar o vínculo, né? A aliança terapêutica com a sua paciente, até você conseguir uma abordagem. Então deve ter níveis diferentes de abordagem, né? Num primeiro momento, e até uma pessoa que já tem uma certa confiança em você, que você tem mais liberdade para poder falar sobre determinados assuntos. E aí, com relação a esse nível de abordagem, né? Como que é a diferença de uma consulta numa medicina convencional, né? Uma consulta ginecológica, uma medicina convencional, de uma medicina ou de uma consulta com você, que vai olhar a paciente de uma forma diferente, assim, através da medicina integrativa? Começa já na anamnese, né? Porque a anamnese, ela vai perguntar tudo, até isso aí, espiritualidade, sono, histórias, né, pregressas de trauma, estresse crônico. Isso aí é uma coisa muito importante que a medicina dá uma negligenciada, mas que impacta demais na saúde feminina. Histórias de abusos, etc. Então, eu pergunto tudo, né? Como é o sono, como evacua, como que são as fezes, com que frequência ela tem as evacuações, se tem intolerâncias alimentares. Então, né, frequência de atividade física. Então, essa é uma anamnese demorada, ampla, porque a gente vai perguntar exatamente tudo. E aí vem a parte do exame físico, né, do exame físico completo, com foco ginecológico, né. Então, a gente faz a prevenção, colhe o Papa Nicolau, solicito os exames de rotina femininos, mas o meu exame, a minha análise laboratorial, por exemplo, elas falam que é muito grande, doutor, é muita coisa. Muito sangue. Muito sangue, porque ali eu vou olhar marcadores inflamatórios, eu vou olhar a parte toda hormonal dessa mulher, eu vou olhar deficiências nutricionais. Então, é uma consulta demorada, bem completa. E é isso, a gente faz os ajustes, né, necessários, que ali nos exames eu já consigo ter um parâmetro de como que está o status inflamatório dessa mulher, de como que ela está metabolicamente, hormonal. Porque às vezes isso está mascarado, né? Ou assim, tá acontecendo alguma coisa na sua fisiologia que você ainda não representou uma queixa, né? Isso. E aí, eu penso assim, eu consigo ver que a mulher, ela tem a ginecologista como um contato direto com a área da saúde, né? Então, assim, se botar uma relação mulher-homem, sei lá,
A mulher vai muito mais a ginecologista do que o homem, por exemplo, a qualquer outro tipo de médico, né? A proctologia, qualquer outro tipo de médico. Você acredita que por essa sua forma, essa abordagem ser diferenciada, isso tem um peso importante no impacto da qualidade de vida e da saúde da mulher quando ela faz esse acompanhamento através da medicina integrativa? Ah, total. Total, assim. Em termos de bem-estar, longevidade, é totalmente diferente. Eu pego mulheres que estão na transição climatérica, e que a gente já pega as primeiras alterações hormonais, então ali já consegue fazer modulação, começar, sabe, bem antes, preparar a mulher que está querendo engravidar, ajustar para esse processo, é totalmente diferente. Isso tem um impacto grande na vida da mulher quando ela começa a fazer isso, né? Exatamente. Então, assim, acho que adotam, né, a medicina integrativa no cuidado, elas não querem mais sair, porque elas falam isso, você vê tudo em mim. Então, é isso, acho que acaba sendo que a médica de referência, né? Então, se ela tiver uma dorzinha de cabeça diferente, ela não vai procurar nem se automedicar, ela vai te procurar primeiro, porque talvez você consiga ter uma abordagem diferenciada e não segmentada do corpo dela. Eu falo assim, ginecologista é o clínico da mulher. A gente tem que saber muito de clínica médica também. Porque a gente pode identificar ali questões cardiovasculares, tireoidianas e tudo mais. Então, é o médico que é o clínico da mulher, é aquele que ela vai todo ano e é o que ela se vincula também, porque normalmente elas querem querem frequentar o ginecologista porque fez o parto, passou lá primeiro contraceptivo, depois fez o parto do bebê. A gente vai seguindo, né, a vida, né, ao longo da vida aí com elas. Muito legal, né? Eu já te falei isso um pouquinho, né? Eu sou fisioterapeuta, trabalho com esporte. E aí eu tive algum contato com atletas mulheres há um certo tempo. Hoje em dia não mais, hoje em dia atendo só... Trabalho com futebol especificamente, né? Homens. Mas eu tenho amigos que trabalham. Eu tenho uma amiga, inclusive a Thaís, que ela é fisioterapeuta do futebol, né? E eu imagino como seja dificultoso você ter uma relação, né? De produção de força, de produção de performance em mulheres que têm alterações do ciclo hormonal. Não digo nem assim, alterações do ciclo, elas têm alterações hormonais em função do ciclo, melhor dizendo, né? Isso mesmo. E aí, antes a gente tinha aquela síndrome da mulher atleta, hoje em dia tem a síndrome da deficiência energética. E queria que você falasse um pouquinho para essas mulheres que talvez não sejam atletas de alto rendimento, alta performance, mas praticam atividade física com certa frequência, né? Que querem fazer treino para ganho de força ou para praticar, por exemplo, uma corrida de mais longa duração. O que você acha, o que você pensa da sua abordagem através da medicina integrativa poderia ajudar as mulheres na identificação, né, e no controle dessas deficiências? Na medicina integrativa, a gente vai olhar as nuances hormonais, né? Então, as alterações hormonais, as disfunções relacionadas ao ciclo, porque tem muitas mulheres atletas que são prejudicadas até por sintomas muito intensos, menstruais, cólicas, enfim. Então, ajudar também a corrigir essas disfunções. As questões nutricionais, então, sempre olhar para isso. Mitocôndria, que está associada aí à produção de energia. A status inflamatório. Então, a gente olha tudo. Isso é bem interessante, né? Eu vou falar para os atletas de corrida te procurarem, porque realmente faz a diferença, né? E aí, dessas mulheres que te procuram, o que é mais frequente no seu dia a dia? O que você vê de maior frequência? Não necessariamente patologia, a gente não está falando de doença, né? Uhum. Qual assim, no seu dia a dia, o que você mais atende? Como que é o seu público? Eu acabo recebendo muita paciente com endometriose mesmo, né? Porque eu acabei focando muito nessa área. E aí,
E as pacientes também com síndrome de ovários policísticos. Então, eu vejo muito, eu falo que são doenças de predominância estrogênica. Assim, é o carro-chefe. Basicamente, todos os dias eu recebo atendimentos relacionados a doenças de predominância estrogênica, né? Então, se eu tiver que falar, eu falo, olha, predominância estrogênica, é isso. É a sua principal queixa. É a principal... E aí, assim, ignorância minha mesmo, sabe? Assim, eu até sei mais ou menos, mas eu acho que é importante falar também para quem está nos ouvindo, né? Às vezes as pessoas não conseguem identificar tão precocemente. Eu acho que a sua abordagem, ela visa identificar precocemente, por exemplo, o caso de endometriose, mas aquela mulher que sofre de algumas queixas, né? Ou melhor, quais são as principais queixas que você identifica na mulher que tem uma endometriose? Porque ela precisa de procurar de alguma forma, né? Então, assim, às vezes as pessoas, não, é só uma cólica, não, é só uma dor, eu não sei. Fala pra gente quais são os principais sintomas, né? Sinais também, não só da endometriose, mas também da síndrome do ovário policístico, nem que você falou que é o seu carro-chefe, não, assim. Eu falei carro-chefe, né? Mas não expliquei. Não, mas assim, que é a maior frequência, né, de busca através do seu consultório, que são as síndromes de estrogênica, que falou, de predominância estrogênica, né? Endometriose é mais comum cólica, né? Cólica menstrual. E aí, cólica menstrual de forte intensidade, normalmente. Dor pélvica, que não está relacionada necessariamente à menstruação. A mulher, às vezes, tem dor fora do ciclo menstrual. Dispareunia, que a gente chama, que é dor na relação sexual. E a dor na penetração profunda. Então, normalmente é essa dor, essa queixa. Dor para evacuar, né? Muitas também têm dor para evacuar. E tem outros sintomas que não são tão específicos. Por exemplo, fadiga. Tanto a paciente com SOP quanto a paciente com endometriose, muito comum, porque elas têm disfunção mitocondrial, né? Então, das usinas de energia do corpo, né? Para ficar mais claro. Então, as pacientes com SOP, o que eu encontro mais são queixas de acne, né? Queda de cabelo. Então, assim, elas vêm normalmente pela estética, pela questão estética. Elas têm menstruações irregulares, então ficam meses, às vezes, sem menstruar. Tem infertilidade, então é comum também. Estou tentando engravidar há mais de um ano, não consigo. A paciente com endometriose também isso pode acontecer, né? E tem a imagem, né, também do ovário policístico. Na ultrassonografia lá no consultório eu consigo identificar e ver. Mas, assim, os sintomas da endometriose, os principais são esses aí. Mas pode acontecer a dor lombar, dor na perna, né? Então, assim, existem essas dores também associadas à questão porque é inflamatória pélvica, né? Não necessariamente só vai acometer os órgãos ali, né? Então, músculo, ligamento, nervos, então faz aquela bagunça ali em termos de doença, né? Porque assim, tem o útero, o ovário, né? Aquela posição clássica. Então, quando eu estudava há um tempo atrás, eu fiz formação em osteopatia, né? São técnicas manuais que atuam diretamente nisso. Então, as mulheres que têm... Eu indico também a osteopatia. As mulheres que têm muitas queixas de dor por cólica, né, que tem alterações lombares, né, problemas intestinais também, isso acontece bastante. Então, eu costumo explicar, falar assim, olha só, até para os alunos também, tá vendo aquela formação ali do útero, das trompas, tudo direitinho ali? Não tá ali assim, parado, tem uma coisa que tá presa em algum lugar. Né? Ela está presa exatamente ali próximo numa alça intestinal, está presa em algum porto de alguns músculos através de rede facial. Então, os sintomas que às vezes chegam para mim como dor lombar, essa dor irradiada, essa dor sacral, ou que aumenta muito durante o período menstrual, eu não consigo fazer um diagnóstico apenas osteopático ou fisioterapêutico, musculoesquelético, né? Embora a queixa seja musculoesquelética, quando isso é de forma recorrente, eu costumo encaminhar para um ginecologista justamente para investigar outras coisas mais. Foi por isso que eu te perguntei essas queixas, exatamente isso. Porque muitas das vezes as mulheres têm, eu tenho dor, é muito comum, né? Dor lombar em período menstrual. Né? Mas quando isso está muito agravado,
provavelmente não é uma queixa ali, né? Tinha um amigo meu que é professor e falava que o criminoso nunca está no lugar do crime, né? Então, assim, tem que começar e aí eu vejo a medicina integrativa como sendo esse investigador que não olha só para o lugar do crime. Sim. Que vai estar olhando de uma forma mais ampla para isso tudo, né? Assim, são doenças, né, inflamatórias, crônicas. Então, elas se desenvolvem, falo, num pano de fundo de um corpo inflamado, a partir de inflamação crônica. E essa inflamação crônica, é isso que é legal da medicina integrativa, essa preocupação, porque uma vez com uma doença inflamatória crônica, ela pode vir a desenvolver outras, como hipertensão, como um câncer, como um diabetes. Então, abordar isso desde o início, fazer com que essa mulher entenda que ela precisa desinflamar para reverter, né? Essa doença foi só a pontinha do iceberg, então é muito importante, né? A gente falou um pouquinho sobre essa questão inflamatória e lembrei que você falou de alimentação, né? E aí não tem como não falar de saúde intestinal junto disso. E qual é a relação que tem, de acordo com o seu ponto de vista, da saúde intestinal com a saúde da mulher? Né? Porque frequentemente você vê queixas, por exemplo, de constipação intestinal intensa, dificilmente você vai ver um homem se queixando disso. Assim, ele até tem, mas ele não vai buscar, às vezes, um auxílio médico para isso. Mas talvez você tenha isso, né? Com uma das suas queixas também. Então, qual a relação que existe? Como que a medicina integrativa olha para essa questão do intestino, saúde da mulher, mente também tem envolvido isso, né? Sim, eixo cérebro-intestino, né? Nossa, é muito importante, assim. É muito importante. Eu falo que eu sou a chata do intestino, porque eu tô sempre falando quanto eu posso nos stories no Instagram sobre isso, porque para chamar a atenção de quem sofre com questões intestinais, né? Não das mulheres que sofrem, que elas tem muita coisa, né, que pode vir a desencadear decorrente disso, né? Até problemas mentais mesmo. Então, a microbiota, que é, né, as bactérias ali que compõem o intestino, elas têm um papel fundamental, assim, muito importante no metabolismo dos hormônios. Então, eu falo assim, o intestino, ele precisa excretar, eliminar o que está em excesso. Ele precisa, as bactérias, que a gente fala que é o estroboloma, precisam... elas participam do metabolismo do estrogênio, então, nessas doenças de predominância estrogênica é muito importante cuidar do intestino, né, porque senão fica recirculando o hormônio e assim, é mais nessa questão, né, do metabolismo hormonal e da eliminação dos hormônios. Então, recircula o hormônio, e aí ele vai lá na mama, faz um nódulo, né? Vai no útero, faz um mioma. Então, eu falo assim, um sempre acompanha o outro, né? Também ajuda, um intestino que não está funcionando bem pode fazer com que toxinas também circulem pelo organismo. Então, isso também pode piorar os quadros de doenças ginecológicas, né? Então, é muito importante. Olha que interessante, né? Eu falei isso outra vez. A gente teve um proctologista aqui falando, a gente falou justamente desse eixo cérebro-intestino, né? Uhum. E aí, desculpa, ele não era proctologista. Era proctologista. E aí, é uma abordagem muito interessante, Elisa, quando tem um paciente que chega para mim com uma dor lombar, ou não, chega o paciente para tratar uma dor no tornozelo. A primeira abordagem que eu tenho é mexendo no intestino dele. Uhum. Justamente para começar a ter um pouco de liberação daqueles peptídeos opioides, né, para dar aquela sensação de relaxamento, né, e também começar a investigar de uma forma diferente, né. Então, assim, já é um pouquinho, vai voltado parecido. Então, a gente trabalha um pouco parecido, né? A gente trabalha um pouco parecido, embora a minha área seja totalmente diferente da sua, né. Eu trabalho com esporte, né? Minhas queixas, a maioria, sei lá, 99,9% das queixas que eu atendo diariamente são queixas musculoesqueléticas, né? Não tem relação diretamente com outros sistemas, né? Eu gosto de conversar e buscar outras possíveis queixas ou possíveis causas àquela queixa, mas é a minha prática diferente da sua. E aí, voltando um pouquinho naquela questão que a gente estava discutindo sobre ainda o intestino, que tem a dor lombar, que tem a dor abdominal, né? E são os sintomas talvez que apareçam nas mulheres com endometriose. Como você lidar
Como você fala para essa mulher e quais as barreiras que ela tem quando você dá o diagnóstico certeiro de endometriose? Porque é aquilo que você falou um pouquinho. Talvez a principal queixa que ela vai te buscar lá seja infertilidade, dor, né? E aí ela fica querendo um diagnóstico, uma ajuda sua, mas com medo do diagnóstico da endometriose. Como a gente consegue acabar com essa barreira que ainda existe de dificuldade de procura, dificuldade até mesmo do entendimento dessa doença, desse diagnóstico, né? Eu acho que assim, educar, né? Então, conscientizar sobre a endometriose e entendi muito bem a sua pergunta. Não, mas exatamente isso, assim. A mulher ela vai ter um diagnóstico de endometriose. Quando ela tem o diagnóstico, ela tem um certo medo, né, do que tudo que pode causar isso, né? Sim. Então, como você explica para ela e tenta quebrar esse medo dela ali? E aproveitando isso, já aproveitando essa pergunta, dá para prevenir isso? Endometriose? Não dá para prevenir. Não dá. Dá para uma paciente que tem endometriose, a gente consegue reverter os focos. Então, se ela muda o estilo de vida, a gente consegue reverter. Mas a gente não consegue. E se ela fala, se enfiar o pé na jaca, vai voltar tudo. Então, se alimentar mal, se não priorizar o sono, não fizer atividade física, volta tudo. Então, não tem essa Agora, não tem como prevenir, né? A gente vê um componente genético importante e aí eu falo que é um gatilho, né? Existe um gatilho que vai desencadear, né? Agora, dá pra gente fazer reversão dos focos, isso é possível. Se eu falar, se não tem depressão, tem cura? Não tem cura. É crônica. Eu acho que é aí que vem o grande medo, a ansiedade da mulher, né? Isso. E aí, na sua prática, como que o seu dia a dia consegue controlar isso nela, né? A minha conversa com elas é tentando tirar esse pânico, né, associado à doença, né? Elas já ficam, não vou poder ter filho, né? Já logo vem esse medo. É isso, né? Não vou me curar, não tem cura. Então, tentando tranquilizar, né, o máximo possível e mostrar que existem muitas terapias aí hoje, né? Cirurgias minimamente invasivas, terapias minimamente invasivas, terapias complementares que a gente pode fazer, alternativas. Então, é possível, né, ter a doença e conviver com a doença com qualidade de vida. Esse é o grande objetivo, né? E eu sei que tem uma relação, assim, não sei se tem, mas tem uma relação direta entre infertilidade e endometriose, porque eu já vi vários casos de pessoas que realmente falam, poxa, não consigo ter filho por causa da endometriose, e já vi outros casos, eu tinha endometriose e consegui engravidar, consegui buscar isso assim. Qual o seu relato, assim? Aí não é nem tanto científico, talvez, mas do seu dia a dia ali, né? Isso depende muito, sabe? A gente não vê uma associação de uma mulher que tenha uma doença extensa, né? Uma doença profunda, grave, com infertilidade, por exemplo. Às vezes a gente tem uma mulher que tem poucos focos de endometriose, mas que tem infertilidade. Então, assim, não tem uma correlação, inclusive com sintomas também. Pode ser muito sintomática e não ter praticamente lesão, foco em imagem. Isso também é muito comum. Então, não tem uma regra, sabe? Não tem uma regra. Não tem, né? Por isso que aí eu consigo entender um pouco, aqui a minha cabeça viajando um pouquinho, eu consigo entender talvez um pouco das ansiedades das mulheres, quando tem uma possibilidade de diagnóstico disso, né? Mas, e aproveitando isso, já a gente vai caminhar um pouquinho para o nosso encerramento, queria que você falasse diretamente com elas, com essas mulheres, assim, qual a importância desse autocuidado e qual a importância, talvez, falando disso, se é que é possível, né, de um diagnóstico precoce de alguma doença como essa que você falou, de predominância estrogênica. Dá um recado para elas, assim, que eu acho que tem muita mulher que está aqui agora nesse momento querendo te ouvir um pouquinho. Então,
muito importante, né, o autocuidado. E quando a gente fala em autocuidado, é priorizar tudo, né? Priorizar o cuidado com o bem-estar mental, físico, buscar, né, um médico que ouça, que te escute, que te veja como um todo, né? Então, isso é muito importante, buscar essa alternativa e tá se cuidando, sempre tá se cuidando, fazer os exames de prevenção, então não deixar anualmente de fazer seu preventivo, para os pacientes que já estão na idade, mamografia, anualmente, e tá se cuidando. Que legal. Então, ó, mulheres, por favor, se cuidem, né? Se cuidem. Eu acho que esse bate-papo de hoje pôde esclarecer um pouquinho sobre esse universo que é a medicina integrativa, diretamente relacionado com a saúde da mulher, né? Eu tive um prazer enorme falar com você, já estou muito mais curioso, eu quero continuar mantendo contato com você para tirar as dúvidas e caminhar as minhas pacientes para vocês, que eu tenho, porque você ficou falando, eu fiquei passando na cabeça, essa paciente aqui, eu acho que poderia ter essa abordagem, essa aqui também, eu acho que outra também. Então, eu acho que é muito interessante para isso. E assim, aproveitando isso, eu queria que você deixasse ali aonde as pessoas conseguem te achar, lá no Instagram, qual o seu perfil para as pessoas começarem a te seguir e ver o que você fala, porque a doutora Elisa, ela tem não só abordagem com essa medicina integrativa, né, de uma forma diretamente com os seus pacientes no consultório, mas tem um peso ali de um cunho educacional, né, no seu perfil. Então fala pra galera como que a galera te acha, onde ela te acha. O meu perfil é @doutora Elisa S. Cavalcante. Cavalcante com no final. No final, Cavalcante. Cavalcante. E onde você atende, para as pessoas te procurarem também, né? Eu tô no Centro Empresarial do Barra Shopping. Né? Pertinho, aqui pertinho. Bem pertinho, bem pertinho. Tô de segunda a quinta-feira. Doutora Elisa, muito, muito, muito obrigado. Eu ainda não consegui te chamar de Elisa, porque eu acho que Elisa normal. Agradeço muito a sua presença aqui hoje. Queria, então, chamar a atenção você, que você ainda não está seguindo o nosso canal. Então, siga os nossos canais, compartilhe essa informação com quem você acha que é importante. Divulgue o máximo de pessoas, para o máximo de pessoas possível. O nosso podcast, que tem um cunho também educacional, né? Hoje foi extremamente educacional, voltado para a área da saúde. E foi muito bom estar com vocês hoje. Um abraço, até a próxima e nos vemos nos próximos episódios.